CBN RH. CBN RH nesta segunda-feira com o Bruno Bus, mais uma vez conosco aqui nos estúdios. Bruno, bom dia, tudo bem? Bom dia, Emanuel. Boa semana aí para os nossos ouvintes. A gente vai falar hoje sobre agilidade organizacional na vida do trabalhador. Tem 4 tópicos para a gente trabalhar. Como é que surgiu essa análise desse tema e o que a gente vai abordar hoje? Bom, análise da agilidade organizacional, né? A gente sabe hoje, Manuel, que as empresas estão mudando muito rápido, né? O mercado ele é muito dinâmico, o comportamento do consumidor muda de tempos em tempos e as organizações que querem se manter vivas no mercado precisam se adaptar a isso. Não temos mais opção de não nos adaptar. A empresa que não se adapta às rápidas transformações que o mercado sofre, ela está fora do mercado, inevitavelmente. Então, existem metodologias que as pessoas podem utilizar dentro dos seus setores, dentro da empresa como um todo, que vai auxiliar nessa agilidade organizacional, a capacidade que a empresa tem de se adaptar às mudanças que o ambiente externo, que o mercado proporciona. A gente pode começar falando sobre a importância dessa agilidade organizacional, como que ela afeta o mercado na melhoria contínua e também na satisfação do cliente, né? Vamos imaginar o seguinte, Manuel. O empresário entende que a agilidade dentro dos seus processos internos vai facilitar a vida do cliente, a vida do próprio trabalhador, o uso da tecnologia dentro disso é fundamental. Então, o primeiro tópico de importância disso é a adaptabilidade da empresa ao mercado, conforme a gente já comentou. A melhoria contínua, né? Conforme a gente preconiza na administração, na gestão da qualidade, uma empresa que preza e tem uma cultura direcionada para a melhoria contínua, ela vai inovar, ela estará à frente do concorrente, ela é ágil em seus processos, conforme a gente vem falando aqui, e ela consegue se manter viva e em pé. Então, dentro desse rol de importância da agilidade, a melhoria contínua e, para fechar essa equação, a satisfação do cliente, que é difícil de conseguir hoje em dia. O cliente está muito exigente, né? O consumidor já vai comprar produtos ou consumir serviços das organizações já meio sabendo o que ele quer. Ele pesquisa antes, a internet hoje está aí para auxiliar ele nessas pesquisas. E ele não quer ter dificuldade nesse processo, né? Exatamente. Então a empresa precisa desburocratizar processos, precisa agilizar a jornada do cliente dentro da empresa, né? A jornada do cliente, o cliente quer que seja rápido, desburocratizado, barato, com preço justo de preferência e que seja bem atendido. Então, como harmonizar tudo isso? Então, nós temos algumas ferramentas que as pessoas podem utilizar dentro das empresas que proporciona esse diferencial competitivo que é a agilidade. Na parte de gestão, muito tem se falado em cursos de graduação e pós-graduação. Eu, inclusive, no meu curso ouvi falar muito e estudei sobre isso, que são as metodologias ágeis, né? Algumas ações que podem ser implementadas e também ferramentas que podem utilizar. Como que a gente pode resumir para o nosso ouvinte? Nós temos... A administração traz 3 ferramentas bacanas, assim, que elas não são de difícil aprendizado, ela é de fácil entendimento. A implementação dessas ferramentas que é um pouquinho complicado no dia a dia, que exige um pouquinho mais de conhecimento técnico, mas o entendimento básico dessas ferramentas é fácil, né? Nós temos a primeira, que é o Scrum. O Scrum, há 10 anos atrás, não se falava disso, Manuel. Nós falávamos de 5S, gestão de qualidade, Kanban, que nós vamos falar daqui a pouquinho aqui, mas o Scrum, ela é relativamente nova. Então, o que o Scrum preconiza? Nós temos um projeto grande para implementar, em 60 dias, em 30 dias. E o Scrum, através de sistemas de informação gerencial, ele auxilia na divisão desse grande projeto em partes. Ou seja, nós temos uma equipe que vai organizar esse projeto, vai implementar, mas nós precisamos dividir esse projeto em partes menores para que cada um execute uma parte, ou um grupo execute uma parte, outro execute outra e depois junte. Né? Então o Scrum vai facilitar o projeto através da divisão delas em partes menores. Ou seja, eu tenho um grande objetivo, um objetivo maior, que é o projeto, e eu tenho as metas, que são as etapas que eu tenho que cumprir dentro desse projeto. Né? Quanto tempo dura um Scrum, Bruno? Como nós estamos falando de metodologia ágil, de 2 a 4 semanas. Né? A divisão dessas tarefas precisam ser rápidas. Por quê? Porque cada projeto tem sido cada vez mais rápido dentro das empresas, as mudanças e tudo mais. Então, um Scrum, tecnicamente falando, ele dura de 2 a 4 semanas, divisão em tarefas menores de um projeto maior. A gente tem também o Kanban e o Lean.
Lean que fala? Lean. Lean. O Kanban é velho conhecido da administração e funcional e muito bacana. O que eu tenho no Kanban, basicamente? Dentro dessa questão de metodologias ágeis. Nós estamos aqui no estúdio da rádio, como sendo um escritório, por exemplo, e eu posso ter um quadro na parede, eu posso salvar numa plataforma digital cartões. O que são esses cartões? Eu tenho a tarefa, várias tarefas, né, no dia a dia, e eu tenho lá a fazer, fazendo e feito. Então esses cartões eles vão me direcionar. O que eu tenho para executar, o que eu estou executando e o que já está pronto. Dentro de um projeto específico ou de tarefas no dia a dia. Como nós estamos falando aqui de metodologias ágeis, o Kanban pode entrar tanto no dia a dia, gestão de tarefas, gestão de atividades no dia a dia, ou dentro de projetos também. Dentro do Scrum, da divisão de tarefas, instalamos o Kanban. O que nós temos para fazer, o que nós estamos fazendo, o que está em andamento e o que já está pronto. E o Lean? Como é que funciona? E o Lean, ele prevê a redução de desperdícios. Ah, bacana isso. Redução de desperdícios. Existe um livro bem legal, Emanuel, que fala sobre redução de desperdícios de tempo, saber falar não, aquela coisa toda que é o essencialismo, que é uma literatura que a gente aconselha que as pessoas leiam. É um livro bem legal, assim, ele traz à tona que, às vezes, para a gente atingir objetivos e metas na nossa vida, a gente não precisa ficar adicionando coisas. A gente precisa tirar coisas a serem feitas. Tirar a bagunça, fazer uma limpeza no nosso dia a dia, pra você ter na nossa mais gestão. claridade ali, né? Para analisar o que precisa ser feito Isso, também, o que realmente é essencial, o que é importante. E o Lean prevê isso. Ele entra também dentro de um possível Kanban, porque uma ferramenta entra dentro da outra. Elas não são usadas de maneira isolada. Elas podem ser usadas de maneira isolada, mas elas podem ser usadas juntas também, né? Então, ela prevê a redução de desperdício de tempo, de estrutura, de materiais. Aí vai depender do tipo de serviço. Por exemplo, nós aqui executamos serviço. Como que nós podemos otimizar a gestão das nossas atividades no tempo? Lean. Dentro da engenharia de processos, por exemplo, na indústria, como que nós podemos produzir mais com menos? Né? Como que eu posso fazer um estudo aí de tempos e movimentos lá do Taylor, lá da administração científica, para fazer uma média de tempo estimada para a produção de um produto? Lean. Então o Lean entra dentro dessas questões de redução de desperdício, seja qualitativamente em gestão do tempo, atividades, ou quantitativamente em produtos. Uma analogia, você passou frio nesses últimos dias, tava procurando aquele cachecol, chegou no teu guarda-roupa e viu que tava uma bagunça. O jeito mais fácil não é você fazer mais bagunça. Você arruma o guarda-roupa, você vai achar o cachecol. Isso. Basicamente, só pra gente... Você vai tirar a bagunça, né? Você tira a bagunça e vai otimizar. Se você ficar procurando no meio da bagunça, vai demorar muito mais. Então já aproveita e já fica tudo organizado. Tem mais 2 pontos para a gente falar nesse finalzinho de coluna. Um deles é a escalabilidade ágil. O que a gente... Esse termo eu não tinha ouvido ainda. Veja só, Emanuel. A escalabilidade. Hoje, dentro do mundo corporativo, consultoria, o mundo business de forma geral, o mundo empresarial, os empresários e gestores têm falado em escalar suas empresas. O que é escalar a empresa? É vender mais, é expandir o negócio, é o dono da empresa sair do setor operacional e ir para o setor de planejamento estratégico, pensar em expansão, colocar um gerentão lá para tocar o operacional, né? Então nós falamos de escalabilidade. Então eu vendo 1.000 produtos por mês, eu quero vender 5.000. Escalabilidade. Aí, claro, eu preciso encontrar métodos para fazer isso. E as metodologias ágeis podem me ajudar nesse sentido. Novamente colocamos um processo dentro do outro. Eu preciso escalar, preciso vender mais, preciso expandir meu negócio, preciso abrir uma filial e preciso de pessoas, recursos para isso. Então, a escalabilidade é mais ou menos sobre isso. Como que eu faço uma escalabilidade ágil? Eu sou defensor de mão de obra qualificada. Contratei um jornalista qualificado para fazer essa frente, contratei um gestor de pessoas top, claro que isso vai me custar, né? Para tocar a parte de gestão de pessoas, e eu fico com a cabeça livre para pensar como que eu vou trabalhar o meu comercial, como que eu vou trabalhar a minha expansão. Então, para eu ter escalabilidade ágil, eu preciso de pessoas-chave. E no fim, às vezes, se investindo um pouco mais nessa parte de recursos humanos, né, pagando melhor, você vai na frente ter mais produtividade e reduzir alguns custos. Você às vezes vai precisar de 2, 3 pessoas para fazer uma função que uma com qualidade pode fazer, e daí você vai manejar essas outras 2 pessoas para outras atividades também. Né? Emanuel, só que a gente precisa observar nesse contexto que é um tiro. Você dá um tiro quase no escuro. Claro,
Você tem a possibilidade de contratar alguém mais qualificado e pagar mais e dar certo, mas você contrata, às vezes, alguém que é mais qualificado e, às vezes, não dá certo na cultura e tudo mais. Sim, então, faz parte do processo. É, faz parte do processo. É uma jogada que, ao mesmo tempo, é uma jogada genial, mas pode ser uma jogada de sorte também, ou falta dela, a depender Eu do acho que a do probabilidade contexto. de dar certo ela é um pouco maior, porque você vai ter analisado o currículo, a experiência, toda a ação, né, da pessoa Sim. para... E até a agilidade, nesse caso, né? Para ela Agilidade. entregar resultados do que você forjar uma pessoa e criando essa pessoa dentro da Isso. empresa, que é importante também, mas em determinados momentos você precisa, né, ter uma ação Dentro da maior. escalabilidade ágil, é melhor eu trazer pessoas pré-prontas, digamos assim, que só precisam aprender ali a cultura da empresa e os procedimentos internos de maneira mais rápida. Já sabem liderar, já sabem trabalhar com tecnologia, Enquanto você vai enfim. qualificando as outras também, para Exatamente. dar oportunidades. Né? E dentro da escalabilidade ágil, a tecnologia também é super aliada, né? Acabaram os arquivos físicos, aquelas salas cheias de arquivo que eu tenho que guardar 5, 10 anos, para tudo digitalizado, né? Eu tenho backups em nuvem hoje que eu posso armazenar tudo isso e criar espaço dentro da minha empresa, também faz parte. De forma ágil, Bruno, o último tópico nosso, que é os benefícios dessa agilidade, o que traz para as empresas? Eu gostaria só de trazer um pouquinho dos desafios, né, da escalabilidade, né? Então nós temos a complexidade de implementar tudo isso, né? É fácil falar aqui e tudo mais, mas você conhecer as ferramentas e implementar é uma atividade complexa. Você trabalha mais no começo para trabalhar menos depois, né? Então você demora um pouquinho. Cultura de resistência à mudança, porque isso gera um rebu dentro da empresa, né? Um rebu no bom sentido, Sim. muda bastante. Os funcionários precisam conhecer a ferramenta e tudo mais, né? E aí sim, os benefícios. Maior resiliência de mercado, não é o mais forte que se adapta, que consegue, né, consegue se manter, é o mais adaptável. Sim. Né? Então a metodologia ágil, ela preconiza muito a questão da adaptação no mercado, né? As pessoas, a empresa como um todo se adaptar. Então maior resiliência, a inovação acelerada, quer dizer, eu tenho metodologias, eu vou mudando de projetos e inovando mês a mês, a probabilidade de eu ser mais inovador em detrimento da concorrência é maior, né? E vantagem competitiva, engajamento, satisfação de colaboradores que estão dentro desse propósito e com certeza a lucratividade no final também. Muito bacana. Bruno Bus conosco aqui trazendo esse tema. Você vai poder acompanhar também pelas nossas redes sociais, cortes dessa entrevista com o Bruno, dessa coluna, né, com o Bruno, e também no nosso Spotify, né, a coluna como um todo, a partir da tarde desta segunda-feira. Bruno, obrigado, uma ótima semana. Emanuel, boa semana e uma frase final para os nossos ouvintes. Você tem duas opções na vida, pensar positivo ou pensar negativo. Sobre isso que a gente falou hoje ou sobre a tua vida profissional como um todo. O gasto de energia para você ser pessimista é o mesmo gasto de energia que você tem para ser otimista. Então, vamos tratar de ser mais otimistas, pensar positivo. Isso vai ajudar na tua inteligência emocional, na tua saúde mental e no teu dia a dia, pessoal e profissional. Muito bacana. Bruno Bus conosco toda segunda-feira a partir das 9h45 da manhã.